Olá, boa tarde. Vamos dando sequência ao nosso estudo do livro Emmanuel, capítulo 24. Hoje vamos encerrar. O próximo, então, foi o 24.4, através dos escaninhos do universo orgânico. Mas, como de costume, vamos pedir ajuda da espiritualidade para que sejamos assistidos nesse nosso estudo. Marina. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Senhor, mostra a todos nós o caminho que leva até vós. Vamos imaginar então Jesus na nossa frente, vindo ao nosso encontro com os braços abertos, nos abraçando, nos dando força e coragem para seguirmos a nossa caminhada. Vamos pedir a proteção da espiritualidade amiga que preparou com tanto carinho esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Que eles possam levar para os nossos lares a paz e a luz, e aos lares de todos que estão assistindo esse nosso estudo dessa tarde. Vamos pedir também para as pessoas que deixaram os nomes nas caixinhas, os encarnados e os desencarnados. E vamos pedir à espiritualidade amiga que continue conosco, nos abraçando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Geraldo, lê para nós então. A gente... 24.4 Através dos escaninhos do universo orgânico. De todas as funções gerais que caracterizam os seres viventes, somente os fenômenos de nutrição podem ser estudados pela perfeição científica, e mesmo assim, imperfeitamente. Além das operações comuns que se efetuam automaticamente, há uma força inerente aos corpos organizados que mantém coesas as personalidades celulares, sustentando-se dentro das particularidades de cada órgão, presidindo aos fenômenos partenogenéticos de sua evolução, substituindo, através da segmentação, quantas delas se consomem nas secreções glandulares, no trabalho mantenedor da atividade orgânica. Essa força é o que denominamos princípio vital, essência fundamental que regula a existência das células vivas, e no qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição, força que se encontra esparsa por todos os escaninhos do universo orgânico, combinada às substâncias minerais, azotadas e ternárias, operando os atos nutritivos de todas as moléculas. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte de energia e da vontade, e a matéria passiva inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Essa força ativa e regeneradora, de cujo
decorre a ausência de tônus vital, precursor da destruição orgânica. É simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. Você tem alguma coisa a acrescentar, Geraldo? Eu só esboçar aqui um pouco o que eu entendi aqui, né? Que a força vital, que é a organizadora de tudo isso, né, dos organismos, ela não vem do próprio organismo, ela vem de fora. E ela organiza a função de cada parte do organismo, inclusive das células, né? Para que cada uma faça a sua função com a naturalidade. Em todos os reinos, bem importante falar isso. Em todos os reinos. Por exemplo, citando um exemplo, se uma célula, depois da geração da célula tronco, né, que nessa época que foi escrito aqui, ainda não existia como estudo ainda, né? Não. Mas se ele já sabia, não ia passar, porque não estava sendo estudado ainda. Sim. Né, nisso aqui. Então, se uma célula, depois, a partir da célula tronco, ela é formada como uma célula, um músculo cardíaco, ou se é formada como um neurônio, né, ela vai passar a função de neurônio, de fazer aquela função dela, de estar junto com as demais células que combinadas faz a função no organismo todo. É a beleza, né, da vida em todos, né, no vegetal, no animal, no hominal também, né, esse trabalho intrínseco que a coisa... Então, você entende o princípio vital? Isso, você disse, né? Energia vital. É a organização das células para a produção dos hormônios necessários ao funcionamento. Então, em todos os setores, né? As células vegetais, animal, tudo. Então, nós podemos acrescentar a essa ideia sua que o princípio vital, o que ele é? Ele é um subproduto do quê? Do FSU, Fluido Cósmico Universal, né? Existente em todos os seres vivos, todos. Então, o que é esse princípio vital? É o princípio da vida material e orgânica. Então, enquanto nós aqui, se cessou o princípio vital, como diz aqui, já começa a ausência do tônus vital, é precursor da destruição orgânica. Ele fala aí no finalzinho, né? Exatamente. A lei da destruição já... Lógico. Já é intrínseca de Exatamente. E há necessidade que a destruição seja feita para a renovação. Né? Exatamente. Então, podemos resumir numa frase. O princípio vital é o agente que dá vida à matéria. A matéria, seja ela vegetal, animal ou hominal. Então, seres vivos. Alguém quer acrescentar alguma coisa, Elisângela? Não, acho que não. Essa parte também a partenogênese, né? Isso aí usa muito nos reinos plantas e animais, que usa só um tipo de gameta, o gameta feminino não precisa, é um tipo de reprodução que foge aos padrões de macho e fêmea. Que às vezes a célula tem dois gametas. Exatamente. Então, o princípio vital é o agente que dá vida à matéria. Como diz, algumas plantas são dá um acerto. Algumas plantas são hermafroditas. Hermafroditas, exatamente. Como alguns animais marinhos também, que tem. Esse mesmo é muito interessante. Toda a vida criada, né, por Deus é uma coisa muito complexa, né? Tem todo o seu organismo ali para funcionar. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Todos têm que estar funcionando em acordo um com o outro. Aí um que começa O que é o câncer? É uma célula que no momento ela dá um escorregãozinho. Uma célula desregula tudo e desregula. Por quê? O câncer nada mais é quando é uma desregularização daquela coisa que está tudo certo. E começa a crescer fora do encaixe normal. Do padrão. Aí acontece. Por quê? Porque vem algo que o princípio vital veio e muitas vezes também
das doenças, o acumulado no perispírito daquelas energias negativas que nós vamos acumulando durante a vida, como falamos há pouco, a pessoa que reclama muito, vai de alguma forma empesteando o perispírito e de repente eclode no corpo físico. Às vezes nem é algo da lei de causa e efeito, mas é algo que foi criado pela própria pessoa, que às vezes nem estava na programação e adquiriu aqui pela sua escolha. Ao invés de agradecer, de aceitar, vai reclamar, ficar de mal com a vida, desregula o quê? O princípio vital vai começando a desregular também e vai refletir no corpo físico. Então, o que dá vida é o princípio vital. Tudo aquilo que você vai tirar fora, vai refletir no corpo físico. Mesma coisa, a planta, muito simples. Tira a água da planta para você ver. As células dela, de alguma forma, vão morrer. Por quê? O princípio vital faz parte. As raízes dela estão preparadas para pegar a energia da terra e da água, é ali se sustentar. Tirou aquilo ali, o princípio vital dela vai cair, ela vai morrer. Mais alguma dúvida? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o santuário da memória. 24.5, o santuário da memória. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios de sua identidade, através de todas as mutações e transformações da matéria. Gente, mas é fantástico. Depois você pode, vamos explicar um pouquinho, depois você pode ouvir nesse livro também. Olha, gente, nessa pequena coisinha, quanta informação tem aqui. Olha para vocês verem. Corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte misteriosa, da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. Aonde a gente pensa que é no cérebro físico, né? É também ele, o corpo espiritual, né? A sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória. Então, nosso HD não é. O cérebro é simplesmente o aparelho que a mente usa, que o espírito usa para colocar em prática. Para repassar isso. Para passar isso, né? Mas o nosso corpo físico é carne mesmo. Só. É carne só. Então, ele é sede das faculdades, sentimento, inteligência e, sobretudo, o santuário da memória. Tão assertiva, essa frase aqui, pode ser como compreendida? Em princípio, que todas as potencialidades do espírito, dele mesmo irradia como um foco de luz, impregnando-se e registrando na textura plástica extremamente influenciável do perispírito. Então, aquilo ali vem e do perispírito dá a ordem para o nosso cérebro. Se ele ficar, por exemplo, com uma deficiência orgânica, o espírito não está aquilo, ele não vai conseguir passar um AVC, por exemplo, que paralisa uma parte do corpo, ou perde a fala, o movimento, tudo aí. O espírito é perfeito, mas ele manda, é como se fosse um vírus do computador. Então, tá certinho, manda a memória, a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte: a tua impressora do computador está conectada, mas de repente o fio não conecta mais. Então, tá tudo bonitinho, você manda para imprimir e não imprime. Dá erro. Não chega no final. Então é isso aí. Então o cérebro seria a impressora, né? Que o programa ali manda, a mente está mandando para imprimir. E por algum momento, algum desarranjo da impressora não imprime. Então é o exemplo mais perfeito que tem. A gente vê isso aí. Diga. Não,
tô rindo da impressora. E muitas vezes acho que a gente é igual a impressora mesmo, que o Espírito está mandando você fazer e a gente fica lá fazendo hora, fazendo graça, e trava e não vai, custa aí, né? Então, isso que é interessante a gente ver, né? O estudo abre o leque para a gente exatamente por isso, né? Porque nós somos muito potenciados, temos muita potencialidade. Nosso espírito, né? Nós somos milenares. As nossas encarnações, muita. Que às vezes alguma coisa está apagada por necessidade evolutiva de cada um de nós. Às vezes você pode ser um músico maravilhoso, agora você não vai entender nada, você não vai nem segurar um violão, você vai saber. Ao contrário, é igual o Chaves, vira ao contrário, né? Para tocar. Mas por quê? Por necessidade evolutiva. Tem que ver outras coisas que você precisa agora, nessa encarnação, você precisa focar nesse ponto. Então isso é muito importante. Aí que vem, que a gente fala sempre, que o Espiritismo nos ensina, como nós precisamos aceitar certas situações que não podem ser modificadas por nós. É o de bem com a vida que faz a gente viver bem. Porque quando você entra em choque com situações, por exemplo, eu sou feio, o que eu posso fazer? Sou feio. Mas eu sou uma pessoa boa, eu gosto disso, eu gosto de ajudar e tal. Tanto é que as pessoas feias, por exemplo, fisicamente, que são tão boas que você não vê a feiura. Em hipótese alguma, a parte física não interessa mais. Por quê? Porque aquilo ali extrapola bondade, extrapola ajuda, fraternidade. Então, isso é bobagem. Então, aceita situações. Pobreza, você nasceu pobre, mas você não tem inteligente? Vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, você vai melhorar um pouco. Não é possível que você não consiga. Né? Então, a inteligência é para isso. Porque você se propôs a vir numa situação difícil exatamente para superar. Não só na vida física, mas também na vida moral, para valorizar o dinheiro, valorizar a companhia, valorizar amigos que te ajudam no momento difícil. Tudo isso aí faz parte da nossa evolução. Então, a nossa bagagem vem. Então, vamos aproveitar. Todos nós já passamos por problemas orgânicos aqui, físicos. Todos nós aqui, com certeza. Em algum momento, desregulou. Mas para quê? A gente tem que analisar. A causa minha foi eu que provoquei isso agora? Se não foi, vamos aceitar e vamos fazer a melhor coisa do mundo que está vendo de trás, que a gente precisa compreender, não é sofrer, é compreensão. Quando a gente compreende tudo que ocorre conosco, na família, tudo certinho, a gente vai devagarzinho aceitando e vencendo, como dizia, as escabrosidades do carreiro. Cada dia é uma luta que você vai em frente. Por que a gente tem que fazer isso? Porque nós sabemos que vamos embora uma hora, mas não sabemos que dia e nem que hora. Então, tem que estar pronto todo dia. Tem que estar com uma roupa prontinha já, na mala, pelo menos uma muda, né? Uma camisa, uma calça, uma cueca, uma meia, tem que estar pronto. Uma mulher, a calcinha tem que estar certinha lá. Por quê? Porque, de repente, puf. Aí você vai abrir os olhos e falar, onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde que eu vou agora? Né? E é um fato Para um covinho. E todos nós já passamos isso, esquecemos. Quantas vezes nós já desencarnamos e reencarnamos? Ninguém sabe. Nós vamos saber, cada um dia, no momento, se for necessário, a gente vai saber no momento certo. Mas não acontece, né? Então vamos... Diga. Até nessa existência mesmo. Sim. O problema que acontece com a gente mesmo. Dependendo da aceitação, a gente sai do problema com mais facilidade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Na palestra que eu assisti aqui na Faculdade de Medicina, acho que dia 13 do mês passado, né? O médico que fez a palestra, o título da palestra é Neuroplasticidade e Longevidade. Aí ele explica durante a palestra dele sobre porque isso aí, essa questão ainda é coisa de estudo científico, né? Dentro da medicina, certo. Da área dele. Ele explica que pessoas que sofrem um derrame cerebral, por exemplo, aí tem umas pessoas que o derrame é pelas radiografias lá, pelo tomografia, de imagem, a gravidade de determinados casos é bem menor, só que a recuperação da pessoa é muito, muito mais difícil.
Ou seja, ainda não existe uma explicação física para isso, né? Explicação científica para isso. Mas a palestra dele é sobre espiritismo, entre aspas, né? Espiritualidade. Então a espiritualidade do próprio indivíduo influencia na recuperação dele. Mas não tem dúvida. E como? Acidentes vasculares cerebrais, que é o caso do estudo dele, muito mais graves, né, com uma gravidade muito maior, com muito mais derrame de sangue, a pessoa se recupera muito mais rápido que o outro. Mas é verdade. Pela forma como encara o que aconteceu com tem um ela. exemplo lá, a 50 metros da minha casa, 80 metros da minha casa, a gente chegando na esquina lá, um senhorzinho que é magrinho, a gente olha para ele e acha que ele é muito fraquinho, sabe? E ele teve um derrame esses tempos atrás lá, foram lá em casa lá pedir a cadeira que a gente tem lá, né, a usa, empresta para alguém precisa. Precisar que nem para tomar banho, ele não conseguia nem parar de pé para tomar banho. Ele está lá andando, mexendo na hortinha de novo. Então, E se a gente olhar, a gente fala, nossa, a pessoa é ignorante, mas e a força interior dele, né? De falta de conhecimento, né? Se olhar ele, dá a impressão que o organicamente ele é muito fraco. Mas não, se recuperou. Mais forte que muita gente fica esbanjando. Tanto que a pessoa, quando tem um AVC, por exemplo, a força de vontade obriga o cérebro, a função que o lado direito fazia, passa para o lado esquerdo. Novos caminhos para fazer. Novos caminhos, é a sinapse que fala, né, dos neurônios. Vai instalando. Vai ser outra sinapse. Sinapse, por quê? Porque o espírito fala, vamos, e a pessoa deseja aquele ardentemente, vou melhorar, vai fazer, e vai indo, faz normalmente. Então, cada caso é um caso. Muitas vezes só a aceitação da situação já ajuda, né? Ajuda. Assim, não, se eu tiver que ficar assim, tudo bem, né? Se eu tiver que melhorar, melhor. Mas eu quero melhorar, né? É lógico. Isso é interessante. 24.6, o prodigioso alquimista. Todas as células orgânicas renovam-se incessantemente. E como poderia a criatura conhecer-se entre essas continuadas transubstanciações, para que se manifeste o pensamento que desconhece as glândulas que o segregam, porquanto constitui a vibração do corpo espiritual dentro da sua profunda consciência. Quantas células se consomem e se queimam, o cérebro assemelha-se a complicado laboratório onde o espírito prodigioso alquimista efetua imagináveis associações atômicas e moleculares necessárias às exteriorizações inteligentes. É ainda, pois, ao corpo espiritual que se deve a maravilha da memória, misteriosa chapa fotográfica onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Quer acrescentar alguma coisa, Maria? O nosso corpo, né, o nosso espírito, fala que o cérebro assemelha-se a complicado laboratório, onde o espírito prodigioso, alquimista, nosso espírito é que, como você disse, que manda, né, as coisas, eu não sei como me expressar, para o nosso cérebro e conforme nós recebemos, nós vamos passando as influências boas, as negativas, e o nosso corpo também vai recebendo essa... É o produto daquilo que nós estamos pensando, né? Manifesta no corpo. Então, aí a pergunta que, infelizmente, os cientistas materialistas, que a ciência não, né, só estuda o que pode ser comprovado, né? Então, a gente podia perguntar a pergunta: o espírito depende do cérebro para se manifestar? Não, acho que não. Nem sempre, né?
O pensamento, onde ocorre o pensamento? Não é no íntimo, como diz aqui? No íntimo da alma, do espírito, né? Então, é a alma que toma decisões. Correto? Daí toma decisões. Que são pensamentos. Criado o pensamento, a nossa alma, esse espírito. Essas decisões que nós tomamos influenciam o quê? Nosso perispírito, que é o elo entre o espírito e o corpo. Então, o espírito é a fagulha. O perispírito, aquilo ali é o colchão entre os dois, que vai transmitir o que o espírito está mandando para o corpo. Ele está ali, né? O nosso perispírito, né? Que está em ligação com o corpo físico. O perispírito está ligado aqui. Então, é uma nuvenzinha o espírito, pode ser assim, né? Cada um tem somos uma nuvenzinha. Com a aparência que nós temos, ditada pelo mundo que vivemos aqui, que é na Terra, que temos essa aparência física, é a plasticidade do perispírito. Então, é moldado de acordo com as necessidades nossas. Nosso corpo, as nossas células, que se renovam periodicamente. A cada 7 anos, todas as células do nosso corpo são trocadas, todas. Por isso que há o envelhecimento natural, porque cada vez mais a aparência vai mudando, os cabelos vão embranquecendo, as rugas, a pele vai ficando menos plástica, vai deteriorando, tudo é coisa natural que acontece, né? Essa renovação faz parte, então, o que é isso? As células renovam incessantemente. Como poderia a criatura conhecer-se entre essas continuadas substanciações? Pelo que eu sou, pelo nosso íntimo. Então você vê uma pessoa que você conheceu quando é criança, você não conhece mais, cresceu. Mas o modo de falar, a voz, cada um tem uma entonação, um modo de ser. Passa muito tempo você falando, eu conheço essa pessoa, tal. Ela se modificou naturalmente. Uns parecem que estão jovens e outros estão deteriorados ao máximo, né? Que você vê. Mas, então, as células estão indo, mas o íntimo da pessoa, o modo de ser, de agir, que é inerente a cada um de nós, é o mesmo. Tendências até de melhora ou de pior, de acordo com o livre-arbítrio. Mas a aparência física vai se renovando e ninguém, para que se manifeste o pensamento pensou, agora a glândula do corpo físico, ela que sabe. Eu estou aqui, gente, eu estou triste, se vai algum tipo de glândula, vai sair algum tipo de energia, automaticamente o pensamento não está falando que a glândula tal vai usar aquilo que ele está sentindo, está mandando agora, mas desconhece as glândulas que segregam, né? A endorfina, aquelas coisas, tudo lá, o seu pensamento não está pensando. O corpo automaticamente já tem, pelo princípio vital dele, tem uma lógica que chega aqui, tal qual a energia chega na nossa casa pelo fio. E ali vão. Você está no quarto, você acende a luz, você está na cozinha, você vai ligar o liquidificador, você está na sala, você vai ligar. Então, automaticamente. Então, a energia que está chegando não sabe onde está ligada. Ela fala, meu negócio é jogar aí, você se vira aí. Vai para onde precisa. Deu para entender como é que é a energia? Eu gosto de fazer esse parâmetro para a gente entender, né? Vem, usa assim, do jeito que você quiser. Você não quer usar nada, fica no escuro? Problema seu. Acende a vela. Não quer vela? Fica no escuro. Mas está chegando ali. Do mesmo lá, a água chega. Ela não vai separar, isso aqui para você tomar banho, isso aqui para você fazer comida, isso aqui para você lavar roupa, isso aqui para você dar descarga no banheiro. Não, a água chega e o uso quem faz, o corpo quem ajuda, nossa vontade, nós recebemos essa energia e vamos distribuir da melhor forma possível. Você pode esbanjar a água tudo e ficar sem água, de repente acaba, ou você pode ligar tudo a energia elétrica, depois não tentar pagar a conta. É um direito seu. Assuma a responsabilidade. Então, aí esse parâmetro que dá para a gente entender o que é que a gente recebe e como nós usamos o cérebro para isso. Então, o cérebro
É a casa que recebe a energia elétrica que recebe a água e divide de acordo com a necessidade. Abre a torneira, fecha a torneira, liga um aparelho elétrico, desliga e assim vai indo. Entenderam mais ou menos como é que se chama? Então veja bem, é dessa maneira que a informação chega ao cérebro, pelo pensamento, que vai providenciar as ações físicas que o espírito mandou. Mandou que, ó, tô chegando aí, eu tô com raiva, se vira aí. Então você vai sair, segregar alguma coisa, você vai bufar, ou você vai acalmar tudo. Eu pensei, agora resolva do jeito que for melhor, pela sua capacidade de compreensão, né? Então o cérebro tem uma atividade constante e muito intensa, já que a alma não para de pensar. Então o cérebro é bombardeado. Nós temos 50 a 70 mil pensamentos por dia. 50 mil a 70 mil por dia. Muita coisa. É muita coisa. Que vem, até para você meditar, parar, você conseguir meditar mesmo é difícil, porque dispersa o pensamento. Agora mesmo está falando, se uma palestra, por exemplo, aqui você ficar, dispersa, vem outro pensamento e puxa, e vai e vem. É desse jeito. O fato de o cérebro emitir ondas eletromagnéticas não significa que ele esteja pensando. Ele não está pensando. Ele está trabalhando e cumprindo ordens. Do espírito. Do espírito. E por isso que é gostoso a gente estudar, porque se você realmente, eu não tinha pensado por essa lógica, porque a gente aprende, vai na escola, que o cérebro é o responsável pelo pensamento. Mas o cérebro é um pedaço de carne, de músculo, né? Como é que ele pensa? Não tem lógica. Agora a gente estudando, você vai ver. Foi o que eu fiquei pensando aqui. Realmente, gente, o cérebro não pensa. O cérebro é um... Ele está trabalhando e cumprindo ordens. Eu gostei dessa. O cérebro não pensa, ele cumpre ordens. De quem? Do espírito. Exatamente. Então o cérebro produz muitos tipos de ondas. É matéria produzindo propriedade de ação de matéria. O cérebro está ali. O que é a propensão? Ele recebeu a ordem, automaticamente você fala, glândula tal, você tem que produzir isso aqui. Outro, os movimentos automáticos está tendo de piscar, por exemplo. Você não fala assim, pisca o olho. Não, você não fala toda hora. Você andar, ele está trabalhando, você está mandando, você tem que andar, você levanta. Você tem que levantar, você levanta, qual pé que você vai pôr? O problema, o cérebro vai comandar. Está coçando a tua nuca. A mão já vai lá para coçar. Então, é algo, tudo tem um encaixe. Olha que é muito legal, gente. Então, isso aí é coisa natural. Quando falamos, estamos produzindo ondas sonoras, que estão chegando ao ouvido de alguém. Eu estou falando, você está ouvindo, e vice-versa. Tudo material. Quem está produzindo a onda sonora não é a alma, é a laringe, é aqui que está falando, fisicamente. Recebeu a ordem do corpo, cumpre ordens. Através do quê? Do cérebro. Olha que interessante para a gente pensar. Que faz vibrar as cordas vocais que nós temos na laringe e pela pressão do ar provoca sons no meio material. Veja bem, é claro que a laringe não fala sozinha. Ela é coordenada, lógico, pelo cérebro físico, que vai encaminhando os comandos de quem? Da alma, do espírito. Assim, agora essa frase aqui é para a gente guardar. Assim, a alma pensa, o cérebro transforma a mensagem que chega e a ele em impulsos que vão até a laringe, você falar, e junto com todo o sistema que permite a fala, que vai passar os dentes, da língua, tudo isso aí, vibra as cordas vocais. Eu estou falando agora, estou sentindo. Fala como é gostoso você sentir vibrar. Eu não tinha pensado nisso. Eu estou falando e estou sentindo as cordas vocais vibrando aqui, né? E desempenha a função. Então, sem a alma, o cérebro seria uma massa de células sem inteligência. Dito posto, passa a régua e fecha a conta. A gente faz um automatismo tão grande que a gente não percebe. Eu estou falando, A respiração mesmo, se a gente falar só,
vou prestar atenção só na respiração, a gente sente. Sente. O ar entrando. Lógico, mas nós não temos Mas tempo. no dia a dia, O dia a dia é mais fácil você ficar nas redes sociais e se empesteando de coisa ruim, negativa, do que você pensar assim, gente, que maravilha que é a respiração. Olha a energia chegando, que a alimentação nossa, 70% vem pela respiração, por incrível que pareça. O resto é alimentação e outros detalhes. 70% essa energia. É o hálito de Deus, né? A respiração que vem movimentando nosso corpo. Então depois vem a água e depois os alimentos. São que vale, né? Então, aprendemos o que então? A renovação das células acontece, que naturalmente é o processo nosso de nascer, crescer, viver e desencarnar. Natural. Então o corpo já tem esse comando antes do espírito, o gás teu vai ser para até 90 anos. Prepara a renovação automática. Então com 7 anos renovam, com 14, é o setênio, que muitas falam, a cada 7 anos nós temos uma modificação no nosso corpo. E é natural. Mas que é bonito a gente ver por essa ótica que nós vimos aqui hoje, né? E lógico. Pensando, realmente é uma coisa lógica. Então, aqui, o cérebro, a semente é um complicado laboratório, onde o espírito é o alquimista, é o chefe do laboratório, é o cientista que resolve tudo. Tudo bem, é ele que manda. E aí, as coisas vão seguindo. Muito bom. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que ficou legal, né? Esse pedaço. Então, Elisângela, lê para nós alma e corpo. Tem-se procurado explicar, pela prática dos neurologistas, toda a classe de fenômenos intelectuais através das ações combinadas do sistema nervoso. E, de fato, a ciência atingiu certezas irrefutáveis, como, por exemplo, a de que uma lesão orgânica faz cessar a manifestação que lhe corresponde e que a destruição de uma rede nervosa faz desaparecer uma faculdade. Semelhante acerto, porém, não afasta a verdade da influência de ordem espiritual e invisível, porque se faz mister compreender não a alma insulada do corpo, mas ligada a esse corpo, o qual representa sua forma objetivada, com um aglomerado de matérias imprescindíveis à sua condição de tangibilidade, animadas pela sua vontade e por seus atributos imortais. Algumas escolas filosóficas fizeram da alma uma abstração, mas a psicologia moderna restabeleceu a verdade, unindo os elementos psíquicos aos materiais, reconhecendo-se no corpo a representação da alma, representação material necessária, segundo as leis físicas imperantes na Terra, as quais colocaram no sensório o limite das percepções humanas, que são exíguas em relação ao número ilimitado das vibrações da vida, que para elas se conservam inapressíveis. É, pois, o corpo espiritual, a alma filosófica, fisiológica, assimilando a matéria ao seu molde, a sua estrutura, a fim de materializar-se no mundo palpável. Sem ele, a fecundação constaria de uma composição amorfa, e todas as manifestações inteligentes e sábias da natureza, que para todos nós devem significar a expressão da vontade divina, constituiriam uma série de fatos irregulares e incompreensíveis, sem objetivo determinado. Diga. O comecinho aqui está falando exatamente do que a gente falou, que das sinapses, né? Que os neurologistas falam que quando uma célula morre, aquela função acaba, mas não. Pela força do espírito, como você está falando, né, influência de ordem espiritual, é possível o cérebro se refazer. Porque a alma aqui não está insulada, ou seja, não está circunscrita só ao corpo, né? Mas ligada ao corpo. Sim. Né? Então, ela não está insulada. Insulada é só fechada. Não.
Então, ela é ligada. E aqui envolve, lógico, a influência espiritual invisível. Envolve muitas coisas para essa deficiência física que a gente possa ter durante a nossa existência. Por quê? Porque alguma coisa já está prevista no nosso, como eu falei há pouco, no nosso planejamento reencarnatório. Em certas horas, em certas épocas da vida podem ocorrer situações de deficiência física, de algum tipo de doença, tudo, dependendo, tudo exclusivamente da necessidade evolutiva nossa, né? Então isso é muito importante a gente fazer isso aqui. Então nós podemos resumindo isso dizendo que o corpo é a parte material e perecível do ser humano, o corpo, que cessa de existir, lógico, com o fenômeno da morte. O corpo pertence à terra e tem contato com ela. Ele nos torna conscientes neste mundo, é o corpo. Cada um tem um corpo seu, praticamente. Ele é necessário para que a gente... Lógico, e a aparência tem 8 bilhões aqui e praticamente idêntico mesmo. Não é, mesmo gêmeos, aquele coisa, tem alguma coisa que diferencia, né? Já a alma é o princípio da vida, lógico. E com ela se relaciona nosso intelecto, nossa personalidade e nossa vontade. Então, a alma é o espírito encarnado, que Kardec colocou, né? Quando nós falamos alma, é o espírito que está encarnado. Desencarnou, torna-se espírito. Então, a ciência lógica fez muita coisa interessantíssima que corresponde à transmissão da rede nervosa, tá? Faz desaparecer certas faculdades inerentes daquela pessoa. Porque aí vai perguntar, o que ele fala aqui? Vontade. Nossa vontade. Então, você contou a história do seu vizinho lá. Ele teve vontade, aceitação, e no íntimo dele ele falou, eu vou conseguir melhorar, e conseguiu, e consegue muita coisa quando nós exercemos a vontade. E aí vai ver a necessidade nossa, é quando nós, por exemplo, compreendemos que aquela dor veio, com que motivo? Assimilamos, compreendemos a necessidade. A partir do momento que você compreende e aceita, e vai começar o seguinte, ajuda-te que o céu te ajudará, e começa a remar com mais dificuldade, nem que seja no momentâneo, e vai indo, como ele não andava, não conseguia nem tomar banho sozinho, de repente ele vai forçando a cada dia e consegue vencer. Todos nós somos capazes disso, porque estamos aqui para aprender. Agora, quando o sofrimento só nós compreendemos, só nós aceitamos quando compreendemos. Se não houver compreensão, a pessoa vai a vida inteira reclamar, brigar com tudo e não vai sair do cachorro correndo atrás do próprio rabo, não sai daquilo ali, né? É muito interessante a gente dizer isso aqui. O que mais estava dentro aqui? Sem o corpo espiritual, a fecundação constaria de uma composição amorfa, ou seja, sem forma. E todas as manifestações inteligentes e sábias da natureza, que para todos nós deve significar a expressão da vontade divina, constituiriam uma série de fatos irregulares e incompreensíveis sem objetivo determinado. Ou seja, não tem como. Então, hoje nós aprendemos certinho corpo e alma. Cérebro, o que é o cérebro? Como? E essa pergunta é a seguinte, quem comanda nós? É o cérebro ou o espírito? É a primeira questão que nós temos que saber. E saber que o cérebro, ele recebe ordens, ele cumpre ordens. A gente está falando bastante aqui que quando o espírito, que é a alma quer, o corpo executa. Sim. E também é o contrário, né? Quando a alma não quer, o corpo também não executa, não. Depende. Assim... Como assim? Por quê? Porque tem o livre-arbítrio. Se você está sentindo aquilo que aquilo vai... Olha como essa questão você puxou, muito interessante. O buraco está ali. E no buraco tem coisas maravilhosas lá embaixo. E teu cérebro, teu espírito fala, fulano, cuidado. Mas o corpo teima. Você vai contra aquilo que veio. E vai cair no buraco. Então a alma mandou um aviso para você que é de perigo. Você ignorou, você tem o livre-arbítrio. Pensou e você se contrapôs àquela intuição que você recebeu. E aí acontecem as coisas. Porque aí você tem que ver muito certo
o livre-arbítrio das pessoas. Eu falei no sentido mais da realidade que eu vivo ali no meu trabalho, porque às vezes está lá, né, o fulaninho com seu corpo perfeito, que funciona para a coisa que ele quer, somente para as coisas erradas. A mão dele serve para jogar uma coisa no chão que ele não quer, serve para bater numa pessoa que ele quer bater, mas você coloca ele na frente da mesa ali e ele não pega a colher para pôr a comida na boca dele. Mas ele está exercendo vontade. Então, não é isso também? Porque a alma dele não quer, então o corpo dele também não vai fazer. Mas nem sempre, quem garante que a alma não quer? Que ele está exercendo a vontade dele contra aquilo ali. Uma pirraça praticamente. Sim. Porque a alma está presa no corpo. É. O corpo, a vontade dele, então aquele, né? Então ele não quer fazer, eu não quero, o corpo, né? Ele faz a pirraça. É complicado, mas aí já abre o leque das influenciações espirituais. Sim. Né? As influenciações que chegam, nós recebemos influenciação de todo jeito. Então, a alma recebe, se você for influenciada negativamente, você vai receber aquilo, e teu corpo vai fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, com a evolução, nós vamos sabendo filtrar, pela nossa nível evolutivo, nós vamos adquirir o quê? A capacidade de filtrar essas energias que nos chegam, dando ordem ao nosso cérebro para que faça ou não faça. Então, o cérebro de um ser, lá, quando nós começamos a vida no mundo nominal, era o que ele tinha? Matar ou morrer ali, para comer, procriar, e não tinha sentimento nenhum de moral. Então, à medida que vai evoluindo, o discernimento nosso vai aumentando. Então, aqui nós estamos falando aqui a parte fisiológica da alma e do cérebro. Então, quem domina os nossos pensamentos, quem são? Nós temos que ter a capacidade de controle desses 50 mil pensamentos por dia. E não é fácil controlar. Não é fácil. Por quê? Porque ainda somos espíritos ainda bem atrasados. E precisamos melhorar muito. Tanto que se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, ele não estaria aqui no mundo de provas e expiações. Então, o funcionamento do corpo, isso aqui nós estamos vendo, alma e corpo, né? Qual que é a tendência futura? É que nós vamos ver aqui, que eu vou ler agora para a gente, aí a gente volta a discutir mais. Vamos lá. A evolução infinita. E como se tem operado a evolução do corpo espiritual? Corpo espiritual, isso aí. Remontai aos caos telúricos do vosso globo nas eras primárias. O que é caos telúrico? Nós já estudamos na Gênesis a convulsão do planeta, quantas convulsões geológicas ocorreram, quantas destruições, quanta coisa, explosões, vulcões, tudo foi, quantas eras nós tivemos, terciária, secundária, primária, para chegar no que fomos agora. Então são caos telúricos, foi um verdadeiro caos o início do plano físico nosso, até a chegada da vida. Cessadas as perturbações geológicas, estabelecido o repouso em algumas grandes extensões de matéria já resfriada, eis que entre as forças cósmicas associadas, olha só, quem vocês entendem por forças cósmicas associadas? Da lei inteligente, dos seres inteligentes que estão com os espíritos, da equipe do Cristo, que são co-criadores. Então o que fizeram? Perfeito. Aparece o primeiro rudimento da vida organizada, o protoplasma, que é o início da vida, a primeira célula que teve. Eis que os séculos se escoam, aí vão passando o filminho, está indo. Eis chega nas amebas, os zoófitos, tudo isso nós já estudamos. Os seres monstruosos das profundidades submarinas. Recapitulemos os milênios passados
e acharemos a nossa própria história. Fomos daquela mebinha, lá do começo. Depois, eu vou ser mais chique, vou ser o zoófito. E acharemos a nossa própria história. A individualidade, o nosso ego, constitui o nosso maior triunfo. O ego que a gente hoje tem que dominar, sem ele nós não estaríamos aqui. É necessário ainda que nós tenhamos o ego, porque o ego nos aprende a gostar de nós também, não egoicamente falando, mas se nós não aceitarmos, não gostamos, como é que faz? Faz parte do ego. No sentido de preservação também, né? Preservação da espécie, perfeitamente. E chegados ao raciocínio e ao sentimento da humanidade, ou seja, o pensamento contínuo, tudo isso foi evoluindo, né? Através de vidas inumeráveis. Quantas encarnações tivemos, né? Teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica. Será que no pé que nós estamos agora, chegamos no final? Estamos só no pé, só. Só no pé que nós estamos agora. Não. Nosso corpo ainda ainda tem que se quintessenciar mais ainda. Vamos seguindo, né? Então nossa evolução não terminou. Se nos achamos acima dos nossos semelhantes inferiores, ou seja, os irracionais, acima de nós se encontram os seres superiores da espiritualidade, que se hierarquizam ao infinito e cuja perfeição nos compete alcançar. Então, minha querida, não adianta, cada um de nós temos que lutar mesmo, né? Então, o que podemos fechar com chave de ouro esse capítulo, que eu achei muito interessante, gostei muito desse capítulo. Coube ao Espiritismo, então, aí você vai chegar por que a espiritualidade já chega nos momentos certos, como o Espiritismo chegou no momento certo, os precursores do Espiritismo, eu estava lendo o Sonderberg lá, que já começou a falar, e tantos outros antes que foram chegando os precursores, né? Trazer o conhecimento da reencarnação ao mundo ocidental, no mundo oriental já existia, né? E o fez dando uma visão muito mais ampla e profunda, demonstrando que todos os espíritos reencarnam, todos, não apenas para a solução de equívocos de uma vida passada, ou para o cumprimento de determinada missão, mas pela necessidade inerente a toda a criação, ou seja, o imperativo progresso da evolução. Temos que evoluir. Mesmo que não tenha nada para quitar, para aquele espírito perfeito, ainda que tenha coisinha, volta com a missão, volta tudo, por quê? Para adquirir. Cada encarnação, nós conseguimos agregar alguma coisa em nós. Isso é muito importante. Então, como ocorre a evolução? Como acontece a evolução espiritual? É quando a luz da nossa alma brilha cada vez mais potente do que nosso amigo ego. Quando nós nos tornamos pensando mais no conjunto do que em nós próprios, nós estamos dominando o ego, estamos nos espiritualizando, colocando que somos todos filhos da mesma essência, todos, com o objetivo de evoluir. Para o quê? Para atingir a perfeição que nos compete alcançar a cada um de nós. Então, estamos nessa caminhada evolutiva, que hoje, a gente, na minha idade, eu chego é muito rápida. A vida é muito rápida, gente. Você que é mais nova, Margarete, Geraldo, mas nós já estamos seguindo. Você olha, foi ontem estava me casando, ontem eu estava assistindo o nascimento do meu primeiro filho, ontem foi isso, ontem meu pai desencarnou, já faz 37 anos, e assim está correndo. E o famoso demorou, mas passou logo. Demorou, mas passou logo. É desse jeito. Aquela loucura quando você tem menos de 18 anos, para crescer,
para poder sair sozinho, para assistir filme proibido, que antigamente não podia, não entrava mesmo, né? Aquela loucura para ir no baile, né? As meninas, nossa senhora, não tinha jeito, não podia sair. Então, passou. Agora, eu me pergunto, será que eu não poderia ter feito mais espiritualmente? Com certeza. Com certeza. Mas Tudo a seu tempo. tudo a seu tempo. Tudo tem um tempo. Tem um tempo de semear e de colher. Colher muita coisa ruim. Colher. Todos nós colhemos também, desta de outra. Mas também já colhi coisas boas. Muitas. Então, o objetivo não é evoluir, o aprendizado, não é só quitar o passado. O karma tem. Não. O karma é uma coisa dinâmica, não é uma coisa olho por olho, dente por dente. Acabou essa história. Se você matou, fez outra coisa, mas se agora você veio, se propôs e fez uma coisa melhor, você está queimando, entre aspas, uma palavra horrível, queimar o karma, mas queimou. Você livra do passado sem ter que sofrer as mesmas agruras que poderia ter feito a lei, né, de ação e reação de estudar o karma. Matou, morreu, matou. Não pode. Então, é isso que nós colocamos o nosso espírito realmente, colocando o cérebro para trabalhar, filtrando os pensamentos negativos e seguindo adiante. O que vocês querem acrescentar? Ô Cláudio, eu entendi assim, é mais um acréscimo do que você está falando aí, né? Mas em relação ao espírito, é a própria evolução espiritual, né? O espírito está aprendendo mais através do perispírito a comandar a própria organização, seja ela celular, seja ela de defesa do... Lógico. Que a cada doença nova que chega, o nosso organismo está criando um mecanismo de defesa. Perfeito. Um exemplo, um sarampo que a pessoa pega, na próxima vez que ela tiver em contato com o vírus, ela não vai desenvolver mais a doença, porque o próprio organismo já criou, exatamente. A defesa. Isso aqui, eu diria lá 700 anos atrás, ontem, né? 700 anos atrás é ontem. É verdade. A evolução é ontem. Isso aí, muitas dessas resistências à doença que a gente tem hoje, há 700 anos atrás não tinha o nosso antepassado. Nossa, resfriado matava. Nós mesmo, né, que estava encarnado naquele organismo, não tinha nenhuma dessas defesas, sarampo, nada, malária, que seja, qualquer... Mas por quê? É exatamente o que eu disse há pouco. O nosso corpo vai melhorando também, à medida que vai passando. E o próprio espírito está comandando. Exatamente, lógico. Então, evolução orgânica e está evoluindo. Mas daí você fala o seguinte: é a evolução de quem? Do corpo e do espírito? Do espírito. E vai refletir aonde? Quanto mais evoluído nós formos, mais o corpo vai se adaptando. Lá na frente, a alimentação vai melhor, vai ser diferente. Nós não vamos precisar dessa proteína animal que nós precisamos hoje. Automaticamente, as coisas vamos viver mais. O corpo vai viver mais, já está. Já está, né? Já está. Hoje teve muitos nonagentários, 90 anos, 94 anos, pessoas aí na rua andando bem. E a tendência é viver 120 anos, com saúde, tudo, reflexo da evolução espiritual que está chegando e vai refletindo no nosso corpo, perfeitamente. Eu diria assim, o espírito está estudando medicina o tempo todo, né? Como disse aqui na própria leitura, o laboratório. Sim. É o organismo. Lógico. E espíritos de luz estão chegando. Já começaram a chegar, já tem médicos, já tem todas as áreas, já tem espíritos aí, fantástico. Trazendo o quê? A melhora, evoluindo, renovação, então o nosso corpo vai melhorando. Por exemplo, uma cirurgia de coluna. Quem fazia isso aí há 100 anos atrás? Estava travado e não tinha como, não tinha equipamento, não tinha conhecimento, não tinha nada. Hoje, a pessoa opera tranquilamente, passa um mês na vida normal, né? É isso aí. Até anestesia, quando eu operei de visita, que eu era menor, mais nova, né? Eu senti diferença na anestesia geral que eu tomei agora. Já melhorou muito. Nossa Senhora,
uma diferença muito grande, quer dizer que já... É evolução. É isso que nós temos que nos animar, entendeu? Então, melhorar moralmente é difícil? Por quê? Porque é difícil que nós somos rodeados de tudo aquilo que causa coisas boas, materiais, que não acrescenta nada na nossa evolução espiritual, só atrasa. O que nós estamos a fazer? É saber filtrar. Como você aprende a filtrar o teu cérebro? Fazer um mecanismo que ele bloquear certo tipo de pensamento. É o espírito que vai fazer devagarzinho, você vai se policiando. Então, quando chega uma ordem para o cérebro, fala isso aqui, chegou lá, vamos consultar isso, ver se está bom isso aí. O consulta assim, ô fulano, está chegando um negócio aqui para você roubar aquilo aí, o que você quer? Você quer roubar ou não? Aí, nesse momento, você vai pensar, se eu roubar, acontece o quê? Se eu fizer isso, acontece o quê? Pronto, você começou a pensar e avaliar, você está evoluindo. Mesmo que você faça errado, mas aquilo ali vai te pesar. Por quê? Você já parou, fez isso aqui, vai fazer mal. E faz. Sabe que foi errado. É a beleza da vida, gente. Viver hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Então é hora, nós vamos deitar hoje, vamos pensar assim, quem me ofendeu, está perdoado. Quem eu ofendi, estou pedindo perdão, estou mandando luz, estou me reconciliando com tudo, numa boa. Por quê? Porque é a minha bagagem que eu vou levar, é essa. Coração limpo, que é o mais importante. Agora, com certeza vamos precisar voltar, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida ainda. Vamos voltar, vai tudo bem. Estamos prontos, mas pelo menos... que a gente possa voltar cada vez melhor. Melhor. Se era para nós avançarmos 50 centímetros, mas conseguimos 10, está ótimo, porque estamos no caminho. Pelo menos A próxima já vai ficar mais fácil, porque já está, a base foi feita. Esses 10 que conseguimos para chegar nos 50, e assim sucessivamente a gente vai levando. Não é excesso de otimismo não, gente. É realismo e para a gente entender que está bem e que vamos conseguir superar. Não tenha dúvida disso. Ok, moçada? Ok. Então, já me despeço e a Elisângela já faz o encerramento para nós. Até semana, se Deus quiser. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vamos receber neste momento essa energia gostosa que a espiritualidade preparou para nós, que nos renova, que nos fortalece, nos dá esperança. Vamos pedir também à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura, para nos fortalecer, para que a gente possa sempre buscar o caminho da nossa evolução, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, em todos os momentos da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim seja, graças a Deus.